Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Eu sou o Claudio Costa e está começando a Estação Saúde deste sábado. No programa de hoje, vamos falar e comentar sobre dor nas costas. Menos medicamentos e mais terapias. Esta pode ser uma das alternativas. Você vai ficar sabendo melhor porque estamos recebendo no estúdio o Dr. Jorge Schreiner, ortopedista e traumatologista da Clínica Coluna Porto Alegre, Centro de Alívio da Dor e Tratamento da Coluna Vertebral. Bom dia, Dr. Jorge. Bom dia, Claudionei. Prazer tê-lo no programa. Prazer é todos nosso. Vamos tratar dessas dúvidas, então, menos medicamento e mais alternativa. Vamos conversar, vamos discutir das possibilidades do tratamento das patologias da coluna, utilizando as alternativas que a gente tem, terapêuticas, né, para o alívio da dor. A gente sabe hoje que 80% da população, em algum momento da sua vida, terá uma dor nas costas. Tá? E hoje é muito fácil chegar numa drogaria e comprar uma medicação. Tem que saber o que usar, como usar e por que usar. E nós estamos aí para conversar a respeito disso. Então você já sabe, programa imperdível. Aquela dor nas costas, aquele desconforto, todos os detalhes você vai ficar sabendo durante o programa. Vai lembrar que o ouvinte participa através do WhatsApp 993-660949. 993-660949 ou pela página do Facebook Estação Saúde Talk Show. No programa também conosco, como todos os sábados, a nossa especialista em micologia, a doutora Patrícia Alguim Chagas. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Claudionei. Bom dia, doutor Jorge. A todos os ouvintes que estão acompanhando a programação conosco. Inclusive, eu estava conversando aqui com o doutor Jorge sobre o uso irracional do medicamento. Então, hoje o programa realmente vai ser muito interessante. Nós estamos uma dobradinha aqui, um médico e uma farmacêutica, né, doutor Jorge? Certo, vamos discutir. Então, é justamente o que tem acontecido muito. As pessoas estão se automedicando. Então, os riscos que elas correm. Muitas vezes faz o uso inapropriado do medicamento sem uma orientação de um profissional, né, ou até mesmo do farmacêutico que detém todo o conhecimento quanto ao uso seguro, uso racional do medicamento. Então, esses cuidados e esse alerta que a gente tem que dar à população. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui com o Dr. Jorge. E eu já tenho de cara uma questão do Dr. Jorge, que é a seguinte: dor nas costas, Dr. Jorge, é doença ou sintoma? Não, a dor nas costas é um sintoma. Ela se manifesta, a gente fala muito de dor nas costas com patologias da coluna, mas nós temos que entender que ela também pode se manifestar por patologias urológicas, ginecológicas, patologias dentro do abdômen também, que pode se manifestar com dor nas costas. Agora, massivamente a dor nas costas advém de problemas oriundos da coluna vertebral. Tá? Então ela tem que ser investigada antes de ser tratada. A doutora já falou do uso indiscriminado de medicamento. E hoje é muito fácil. As pessoas estão comprando medicamento, têm acesso, inclusive nos supermercados de medicamentos, e passam a utilizar. Mascaram o quadro, não resolvem o problema, voltam ao ter dor. E esse fato de tu ter dor e ela vai se repetindo, ela vai se cronificar. Tu passa de ter uma dor aguda, que seria fácil de resolver, talvez fácil ou factível de resolver, para uma dor crônica, que é muito complicado de tratar. Então a gente vê assim uma gama enorme de pacientes com sofrimento, com dor, que chegam na nossa clínica com dor há anos se arrastando, porque no início do tratamento, o tratamento não foi adequado. Né? Essa é a razão da nossa clínica do Coluna Porto Alegre de ter junto ao tratamento médico, né, um tratamento de reabilitação com profissionais fisioterapeutas especializados, para que a gente possa tratar em conjunto o problema da dor. Uma ótima colocação, inclusive o Dr. Jorge estava falando aqui conosco, antes de iniciar o programa, que ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, e frente ao quadro citado, inclusive da paciente que ele estava falando, eu sempre ressalto e chamo a atenção da necessidade de uma avaliação laboratorial, em muitos casos, né, doutor? Até para a gente ter uma certeza do diagnóstico, no caso compete ao médico, mas assim, solicitar exames para que então possa evidenciar se existe presença, no caso, como eu sou micologista, se existe presença de micro-organismos
fúngicos, que possa, então, dar uma direção terapêutica adequada. Então, há necessidade de uma investigação antes de qualquer tipo de condução terapêutica para aquele paciente. Esse paciente ele tem que ter um acompanhamento não somente do médico, mas, como o senhor muito bem colocou, uma equipe multidisciplinar, um fisioterapeuta, muitas vezes do farmacêutico, que possa orientar, inclusive o médico, quanto ao uso do medicamento mais adequado em termos de concentração, em termos de utilização de fármaco mais adequado, em determinado caso. Então, é muito importante isso. Muitas vezes a pessoa quer resolver o problema ali na hora, a dor, mas a gente tem que buscar a causa. O que está ocasionando isso? Então, tem que ir direto no foco. Certo. Doutor Jorge, aqui eu estava vendo o site da Coluna Porto Alegre, cirurgia minimamente invasiva. Essa é uma alternativa que se tem para o tratamento das patologias da coluna vertebral, quer seja das patologias, principalmente das patologias discais. Esse é um arsenal terapêutico que nós disponibilizamos hoje, que permite, veja bem, operar um paciente com uma hérnia de disco e o paciente vir aqui no Estação Saúde, 2 horas depois, dar um depoimento sem nenhum corte nas suas costas. Então, isso hoje é possível, é feito em todo o mundo, e aqui em Porto Alegre também, feito por nós lá, e nós temos assim uma experiência vasta nisso, né, de tratamento com cirurgia minimamente invasiva, para as hérnias discais, para as artroses, para os desgastes da coluna, né, as fixações minimamente invasivas também pode-se fazer, o que diminui a presença do paciente no hospital, ou seja, a sua permanência diminui, o uso de medicamentos, né, também diminui, de analgésicos potentes, porque tu faz mini incisões, e no caso que eu comentei do disco, tu não faz incisão nenhuma, tu simplesmente passa um catéter dentro do disco, tu aspira, tu diminui o volume do disco, né, de maneira fácil, rápida, e que permite ao paciente um retorno às suas atividades no mesmo dia, inclusive. O menor índice de infecção hospitalar, né? Sabe, quanto maior, aí a doutora vai nos ajudar, quanto maior a presença do paciente no hospital, o risco de infecção aumenta. Quanto maior o porte, etc., né, doutora? Quanto maior o porte da cirurgia, o risco aumenta. Então nós temos que minimizar. Você vê hoje que existem antibióticos que está sendo usado, e eu vou deixar isso para a doutora explicar, melhor do que eu, que está se fazendo em paciente somente hospitalizado. Você não pode ir para casa. Por quê? Porque da mesma forma como a doutora colocou, o uso indiscriminado de antibiótico fez com que a penicilina, que foi um antibiótico excelente, hoje praticamente ela se torna inativa. Estou correto? Não. Então tem casos, por exemplo, fluconazol. Vou lhe dar um exemplo da minha área, tá? Uhum. Fluconazol é um fármaco antifúngico que foi lançado lá na década de 80. Então naquela época ele tinha amplo espectro de ação. Hoje em dia tem casos de pacientes que são internados que vão fazer o uso do fluconazol que não resolve mais. Porque justamente pelo fato do uso indiscriminado, o uso irracional deste fármaco antifúngico. Então as cepas isoladas e cultivadas no laboratório hoje em dia mostram resistência a esse fármaco. Eu tive um caso de uma paciente muito interessante lá no laboratório, ela tinha um quadro de leucorreia vulvovaginal. Essa paciente ela vinha submetendo a tratamento com esse fármaco antifúngico durante quase 3 anos. Isso muito importante, a conduta do profissional médico, do clínico, sem avaliação hepática e sem avaliação renal. Então imagina, eu não sei como é que estava a condição do fígado dessa paciente. Né? Então imagina, aí depois que não houve sucesso terapêutico com o uso deste fármaco, o médico resolveu solicitar exames de laboratório para investigar se realmente ela estava diante de um quadro de infecção fúngica e investigar que tipo de micro-organismo fúngico era. E a partir de um teste de sensibilidade que foi realizado, o antifungigrama, evidenciou-se então que a cepa isolada e cultivada no laboratório mostrava resistência ao fluconazol. Se tratava de uma Candida glabrata, que é resistente ao fluconazol. Então essa paciente se submeteu a um tratamento inadequado durante 3 anos, uma paciente jovem, entende? Justamente devido a uma falha, a um erro, eu digo. Então, sempre a pessoa tem que buscar a causa. O médico tem que buscar pelo diagnóstico. Ele tem que se apoiar em resultados de laboratórios, de exames laboratoriais, sim, que são fundamentais para orientá-lo quanto à terapêutica mais adequada. Eu sempre digo, cada paciente tem a sua particularidade, não é? Então não é porque tem a doença X que ele vai tomar o medicamento X. Não, tem que investigar, ver as condições imunológicas desse paciente,
ver qual doença que ele tem, qual é o micro-organismo que está ocasionando e principalmente avaliar a sensibilidade deste micro-organismo em relação aos medicamentos, não somente antifúngicos, mas antibióticos disponíveis no mercado. Então, é toda uma investigação que é necessária para conduzir esse paciente a uma terapêutica adequada, claro que com o acompanhamento e com exames de laboratório, certamente a gente obtém um sucesso terapêutico. Mas é tudo uma questão de postura, conduta profissional e um trabalho que envolve toda uma equipe multidisciplinar, doutor. Isso é importantíssimo. É o médico atuando com o farmacêutico, atuando com o fisioterapeuta, com o nutricionista. Então a gente consegue uma resposta, um resultado muito satisfatório. E a gente sempre tem que visar, é o benefício e melhoria do paciente. É ele que vai submeter ao tratamento, não é o médico, não é o farmacêutico. Então, a gente tem que se colocar no lugar deste paciente, né? Como se nós estamos passando por um tratamento, uma terapêutica. Então, a gente quer um bom atendimento, uma boa condução do caso. Esse é o meu ponto de vista, essa equipe atuando multidisciplinarmente, né? Doutor Jorge, hoje, algum sintoma que predomina hoje em dia na coluna, de dor nas costas, principalmente essa geração que está aí? A dor, claro que sempre se falou muito na dor ciática, né? Eu não sei se ainda... A dor ciática, ela faz parte. O que acontece? Para tu ter uma ciatalgia, tá? Tu tem que ter uma compressão radicular daqueles nervos que saem da coluna e descem para as pernas, para os membros inferiores. Sempre que tu tiver uma compressão, quer seja na saída da raiz, vamos pensar assim, quer seja por uma compressão discal, por uma artrose, por um crescimento ósseo que pressione a raiz, tu vai ter uma ciatalgia, ok? Isso acontece? Acontece. Mas o que é mais preponderante é a lombalgia, que é a dor lombar, que não é a dor por compressão neurológica, é a dor por desgaste da coluna, é a dor por postura inadequada, é a dor por insuficiência muscular, que determina aí uma postura inadequada, tá? É a dor por sobrepeso, tá? Que sobrecarrega a tua coluna. Então, essa lombalgia ela é hoje preponderante. Nós temos que pensar também na cervicalgia, faz parte das costas. O pescoço faz parte dessa famosa palavra costas aí, tá? Com o uso do celular. Você veja bem, eu estava comentando antes, o paciente em posição bípede, ou seja, com a cabeça alinhada, as orelhas sobre a coluna, a cabeça pesa aproximadamente 5 quilos. Quando tu vai fletindo a cabeça, ao chegar aos 60 graus, que é aquela posição que a gente usa para olhar o celular toda hora, ver os WhatsApp, a cabeça passa a pesar 27,5 kg, vamos botar 30 quilos, vamos arredondar para ficar fácil. Então você vê, nós migramos de 5 para 30 quilos. Então a sobrecarga sobre a coluna se torna muito grande e com isso dor. Agora, eu não vou dizer o seguinte, não, vamos abandonar o celular. Não, não é isso. Nós temos que trabalhar de forma adequada, melhorar essa postura, melhorar essa musculatura, diminuir as contraturas, fazer o exercícios adequado, melhorar a postura para que tu possa conviver com a tua coluna e não ter dor. Se vocês lembrarem, se dizia o seguinte no passado, ter dor nas costas é normal, eu tenho que conviver com a dor. Mamãe tinha assim, eu também vou viver com dor. Pessoal, nós estamos em 2017. Viver com dor hoje, nem pensar. Então, existem N alternativas terapêuticas que a gente pode fazer com que o paciente conviva com a sua coluna sem dor. Às vezes, não só o tratamento, mas a orientação de um especialista até com relação a isso, corrigir postura. A doutora colocou anteriormente o seguinte, equipe multidisciplinar e especialista. Eu acho fundamental. Quando tu é atendido por um especialista, ou seja, com alguém que está focado naquele problema, que vai aos seus congressos e que estuda aquilo, ele tem uma capacidade melhor de resolutibilidade dos problemas. Então, foi dessa forma que nós vimos o porquê do Coluna Porto Alegre, o porquê de nós termos esse leque de especialidades. Muitas vezes o paciente chega na minha frente, tá? Ele vai ser atendido por mim, mas eu sei que ele não precisa uma atenção médica. Ele precisa o quê? Um trabalho de correção de postura. Ele precisa o quê? Um reforço muscular. Correto? Então eu vou encaminhá-lo aos fisioterapeutas especializados para que eles deem esse suporte. Eu vou fazer uma supervisão. Quer dizer, ele não vai estar usando o medicamento como bengala para o tratamento da dor. Pelo contrário, ele vai usar alternativas terapêuticas que lhe permitam melhorar a dor com o uso mínimo e sem uso de medicamento. Certo, essa é a Estação Saúde deste sábado, tratando hoje de dores nas costas.
Estamos recebendo o Dr. Jorge, que é responsável pela Clínica Coluna Porto Alegre. E já voltamos. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Bandeirantes. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estação Saúde que hoje trata de dores na coluna. Estamos conversando aqui com o Dr. Jorge Schreiner, ortopedista e traumatologista da Clínica Coluna Porto Alegre, especialista em alívio da dor e tratamento da coluna vertebral. Lembrando, para colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão. Ligue 33844000 ou acesse comconexão.com.br. Doutor Jorge, quais as cirurgias para as patologias? Olha, a cirurgia, existe uma pirâmide de tratamento, né, que a gente chama da pirâmide discogênica, por exemplo, que é para o tratamento da dor. Ou seja, a cirurgia tem que ser o último recurso. É evidente que quando tu chega no consultório, tu não pode já vir predisposto a operar um paciente ou ser operado. Então nós temos que deixar a cirurgia como último recurso. Isso no nosso meio, às vezes, é negligenciado, se opera demais. Tá? Então o que acontece? Tu tem que avaliar esse paciente, entende? Tu tem que tentar tratar esse paciente sem cirurgia, isso é a primeira coisa, fazer com que ele melhore sem a necessidade cirúrgica. Tá? Tu precisa da colaboração desse paciente, que muitas vezes o tratamento, aquilo que eu digo, chega uma paciente com 60 anos com dor, eu não vou resolver em 60 minutos, nem talvez em 60 dias. Mas se ela se submeter a um tratamento adequado, daqui a pouco ela consegue conviver com a sua coluna sem dor, sem a necessidade de um procedimento cirúrgico. O que eu estou dizendo que se opera demais, não sou eu que estou dizendo, isso a sociedade médica tem se postado dessa forma. Mas existem cirurgias que se pode fazer. Por exemplo, as cirurgias de descompressão discal, as hérnias de disco, correto? Que se faz minimamente invasiva hoje. Tu pode fazer as cirurgias de estabilização, são as artrodeses, com as fixações, certo? E tem outras cirurgias chamadas também minimamente invasivas, onde tu faz denervações, risotomias facetárias, ou seja, tu faz destruições de terminações nervosas que causam a dor e que permitem que esse paciente, através de uma reabilitação adequada, volte a ter uma coluna normal. Correto? Então, tu deixa de fazer uma cirurgia agressiva como a artrodese, por exemplo, que é uma cirurgia de muito bom resultado, traz muita satisfação, mas é uma cirurgia que tira o paciente do seu trabalho em aproximadamente 6 a 8 meses. O paciente tem que usar colete, tem que ficar internado, etc, etc, etc. Então, se nós pudermos evitar isso, nós vamos evitar. Sim, e as fraturas da coluna por osteoporose? As fraturas de coluna por osteoporose também se faz cirurgias minimamente invasivas, em que se faz cimentação de vértebras, muitas vezes, que tiram a dor assim quase que instantaneamente. É possível fazer. Tá? Melhora bastante? Melhora. Claro, cada caso, nós estamos falando aqui teoricamente, cada caso tem que ser avaliado. Vértebra única, um percentual de acunhamento, etc, etc, etc. Então, cada caso tem que ser avaliado. Por isso, voltamos novamente. É preciso um profissional especializado avaliar caso a caso. E esse profissional é que vai balizar o tratamento daqui para frente. A doutora acabou de comentar casos semelhantes. Ou seja, primeiro um profissional, depois exames complementares adequados, depois um tratamento adequado. Aí nós teremos sucesso. Sim, a reabilitação pós-operatória, ela tem uma média prevista, assim, ou varia muito de caso de paciente? Não, ela varia paciente para paciente. Sabe que a questão dor, ela é muito subjetiva. Né? Eu tenho um paciente fantástico que eu comento, que é um dos modelos. Eu operei esse paciente,
naquele tempo se podia fazer isso, não faz muito tempo isso, mas uns 6, 7 anos atrás, fiz uma artrodese, quer dizer, fixei com parafusos a coluna lombar dele, em 2 níveis, ele tinha 6 parafusos, ficou 2 dias baixado, no 3º dia eu dei alta. Quando eu fui dar alta para ele, eu disse o seguinte, no dia anterior, amanhã tu vai sair. Tudo bem. Quando eu vim para dar a alta, ele estava já com a malinha pronta, sentado na cama, e eu disse, quem é que vem te buscar? Ele disse, não, eu vou descer, pego um táxi e vou embora. Hoje tu não sai sozinho do hospital. Ele pegou um táxi e foi embora. Agora, tem outros pacientes que tu, nos primeiros dias, reclama muito, porque a dor é subjetiva. É diferente, tu entra aqui e diz assim, pô, eu estou com a minha pressão elevada. Nós vamos medir a pressão, diz, não está elevada. Não, eu estou com febre, nós vamos medir a febre, não estou elevada. Estou com dor, ponto. Não existe um equipamento que determine o quantitativo de dor. A dor é subjetiva. Então, tem pacientes que sentem mais, outros sentem menos. Existe um foco emocional, inclusive, nisso. Por isso que a reabilitação se baseia no tratamento individual. Então, cada paciente resolve de uma forma. E é por isso que a gente utiliza essa reabilitação também multifatorial. Por exemplo, tu usa acupuntura para a dor, para o alívio da dor. Está correto? Então, tu usa uma reabilitação normal associada à acupuntura que nós temos. Né? Tu pode usar outras terapêuticas para o alívio da dor. Tá? Tu quer corrigir a postura, também tu ajuda. Eu uso o RPG. Tu entende? Então, nós temos assim, acho que ela tem que ser multifatorial, tem que ser tratada com sob diversos ângulos. Nos fale um pouco mais, então, sobre a Clínica Coluna Porto Alegre. Mas a Clínica Coluna Porto Alegre ela tem essa filosofia de um atendimento multidisciplinar. Quando nós começamos, eu e o Dr. Lucas Zanetti, a trabalhar com esse intuito, de trabalhar em um grupo, né, de profissionais ligados, especializados no tratamento das patologias da coluna. Quantos anos tem a clínica? A Clínica Coluna Porto Alegre ela está junto à Clínica Protrauma. Tá? É um serviço da Clínica Protrauma. A Clínica Protrauma tem 25 anos e a Coluna Porto Alegre tem 5 anos de trabalho. Evidente que nós fazíamos antes, há 5 anos mais ou menos, o Dr. Lucas veio trabalhar. Aí nós fundamos a Coluna Porto Alegre. Antes eu fazia praticamente sozinho os tratamentos de coluna na Protrauma. Com a chegada do Dr. Lucas, nós montamos uma estrutura onde nós agregamos fisioterapeutas especialistas, então RPG, quiropraxia, acupuntura. Fizemos um trabalho de reabilitação, pessoal formado. Nós temos uma escola de coluna, que eu não comentei. Nós temos uma escola de coluna dentro da Coluna Porto Alegre. O que é a escola de coluna? Escola de coluna é uma entidade que vai fazer com que a pessoa saiba conviver com os problemas da coluna que tem, mas não tenha dor. Tá? Isso começou na Suécia, anos atrás, e nós trouxemos essa experiência para o nosso meio. Então, de 5 anos para cá, nós trabalhamos assim, tá? com esse tipo de orientação e com resultados muito favoráveis. Sim, endereço e contato da clínica? Cristóvão Colombo, 3550, né? E o telefone, quem precisar, é o 3325-2121 e o 9994-5703. Quem quiser também pode acessar o site, né? colunaportoalegre.com.br. Isso mesmo. E o contato @colunaportoalegre.com.br. Doutor Jorge, obrigado pela participação no programa. Espero que tenha gostado. Esperamos mais vezes. Eu agradeço. Foi muito bom. Acho que foi muito bom a gente discutir, até para fazer com que o nosso ouvinte, né, tenha uma noção mais acurada sobre as patologias da coluna. Certo. Esse doutor Jorge Schreiner, ortopedista e traumatologista da Clínica Coluna Porto Alegre, tratando de dores nas costas. Doutora Patrícia? Então, lembrando que as responsabilidades do profissional farmacêutico vão além da sua atuação na farmácia. O farmacêutico ele deve entender sobre a composição de medicamentos, a sua necessidade em cada caso a ser ministrado, como acabei de comentar com o doutor, identificação de sintomas, indicação de substâncias, aplicação de injetáveis, noção sobre quantidades a serem aplicadas, conferência e relação de produtos, condições de higiene básica e hospitalar, noção sobre marcas, prescrições e medicamentos em geral, entre outros. Lembrando também que eu sou candidata conselheira às próximas eleições em novembro pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e conto com o apoio e voto de todos os meus colegas farmacêuticos. Contato do Bioslab? Laboratório Bioslab fica na Praça Dom Feliciano, número 78, 11º andar, sala 1106. Os telefones são 3029-0005 e 3228-2288. Estação Saúde volta no próximo sábado. Um bom final de semana a todos, com a graça de Deus.